Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler o capítulo 49 de Gênesis, onde Jacó abençoa os 12 filhos dele antes de morrer. Era um costume naquela época, né? Quando a pessoa sabia, né, que já estava próximo do fim, já estava bem com uma idade mais avançada, ele reunia os filhos, então ele abençoava os filhos, né, como uma benção profética, assim, né, profetizando na vida deles, no futuro deles e das gerações que viriam a seguir. Então a gente vai ler hoje em cima disso e nós também vamos orar em cima do que Deus vai nos falando então no decorrer dessa leitura de hoje, tá? É bom que vocês leiam o capítulo 49 antes para que a gente consiga, para que vocês consigam entender direitinho do que a gente está falando aqui, tá bom? Então começa assim, ó, no capítulo 49, versículo 1. Depois chamou Jacó e seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ele está dizendo: venham aqui, se juntem a mim que eu vou falar para vocês o que vai acontecer no futuro, tá? Ele começa então falando de Rúben, seria o filho primogênito dele. Mas por causa daquele pecado de Rúben de ter se deitado, né, com uma das concubinas de Jacó, ele então profana a casa do pai dele e por causa disso ele perde os direitos de primogenitura. Jacó, ele passa então o direito de primogenitura para José, que era o filho, né, que ele mais amava, e em consequência disso, né, para os dois filhos de José, que seria Efraim e Manassés. Depois então Jacó passa para os dois filhos, Simão e Levi, que foram aqueles que se vingaram pelo estupro da irmã deles, lembra? Da Diná, e eles entraram na cidade, mataram todas as pessoas daquela cidade, né? Então eles se vingaram com as próprias mãos e foi uma vingança muito exagerada. E eles não comunicaram, não pediram autorização para Jacó, né, para fazer isso tudo. Então, além deles tomarem uma atitude por ele, pela cabeça deles, movidos pela vingança, eles não tinham o aval do Jacó, né? E Deus então providenciou para que essas duas tribos, já que elas agiram juntas, né, na vingança, que eles não pudessem mais ficar juntas para fazer nenhum tipo de combinação. E para isso o que Deus fez? Ele dividiu a tribo de Simeão e ele realmente espalhou a tribo de Levi, né, por toda Israel, porque Levi acabou sendo a tribo responsável pelo sacerdócio, né, de Israel, e eles não tinham um lugar específico, eles estavam espalhados por todas as tribos, por todas as 12 tribos, né. Depois ele passa então para o filho Judá, que foi aquele filho que cometeu alguns pecados, mas ele tinha um coração sincero e arrependido, né? Quando ele tinha a oportunidade, ele viu o pecado dele, ele se arrependeu, né? Voltou atrás. Então a gente tem ali como exemplo de alguns erros que Judá cometeu, e foi quando ele se calou, né, diante do pai dele e não disse nada, que os irmãos tinham vendido José, mas depois, quando José já era governador, que ele se coloca no lugar de Benjamim, ele intercede por Benjamim, ele se coloca até ali à disposição para ficar no lugar de Benjamim, né? Então houve ali um arrependimento, né, e um pedido de perdão. Depois também quando ele comete aquele pecado com a nora dele, né, de afastar a nora dele, não dá o filho mais novo para em casamento com a nora, acaba se relacionando com a nora, tendo um filho com ela, né? Mas quando ele viu, né, o erro que ele tinha feito, ele também se arrependeu, ele pediu perdão, né? Então ele cometeu alguns erros, mas ele se arrependeu, ele voltou atrás e ele representa bem o que nós cristãos devemos ser, né? Porque a gente não está livre de pecado, a gente não está livre de cometer erros, mas assim como Judá, toda vez que a gente comete algo errado, a gente deve quando a gente tem essa consciência de que fez algo errado, a gente deve pedir perdão, voltar atrás, né? E se arrepender. Não é à toa, então, que da tribo de Judá vão descender aí vários reis, inclusive o nosso rei maior, que é Jesus, né? Depois, então, ele fala sobre o filho Zebulon, né? O filho Zebulon, ele viveu ali, a tribo dele, ele ficava localizado perto do mar, então foi uma tribo que fazia muitos comércios e era bem frutífero, assim, ele é bem próspero, né? Por causa desse comércio ali que ele fazia com outras regiões através do mar. Então, quando Jacó diz, porque chuparão a abundância dos mares, quer dizer que ele conseguiria aproveitar muito bem ali essas rotas marítimas, né, e o que o mar poderia oferecer para ele, ele
realmente foi abençoado através ali de estar perto do mar. Depois, então, Jacó fala também do filho Isacar, né, e compara ele como um jumento, né, e isso não é algo ruim, não. Isacar foi realmente uma tribo e descendentes aí muito trabalhadoras, né, eles eram realmente valentes, eles tinham muita força, e naquela época do Antigo Testamento, os jumentos, eles carregavam os reis, né, então eles realmente, assim, não era nada desprezível quando ele comparou Isacar com um jumento, mas sim que ele realmente ficaria ali satisfeito com o trabalho, e ele foi realmente um povo assim muito próspero, né, que ficou satisfeito com a terra, com a fertilidade daquela terra e aproveitou o máximo a herança que Deus deu para eles, né? Então, realmente foi uma tribo que foi abençoada. Depois nós temos os filhos de Bila, né, que seria ali Dan. Ele começa com Dan. Dan foi aquela tribo que chegada à idolatria, que pecava constantemente diante do Senhor, e era realmente uma tribo que tinha esse pecado muito forte, muito enraizado entre eles, né? Depois ele passa então para o filho Naftali, que também foram os dois filhos, né, de Bila. E enquanto Dan ali, ele era uma tribo que se afastava, né, de Deus e buscava a idolatria, Naftali não tem nada contra ele. Pelo contrário, eles foram ele foi um povo muito valente, de muita bravura. E quando Moisés disse lá em Deuteronômio 33, 23, que o povo de Naftali, ele gozava de favores de Deus e era cheio da graça e da bênção do Senhor. Então, pra gente ver que realmente Bila teve dois filhos totalmente opostos, né? Um que buscava a idolatria, se afastava cada vez mais de Deus, enquanto que o outro, ele estava ali debaixo da graça, né, e das bênçãos do Senhor. E foi realmente assim que aconteceu. Depois aparecem os filhos de Zilpa, e aí nós temos Gade, então. Gade foi um povo guerreiro, um povo forte, né? E um povo também trabalhador. E ele realmente usufruiu aí das bênçãos do Senhor nesse sentido. E temos também Aser, que é outro filho também de Zilpa. Também foi um povo que foi bem abençoado na parte agrícola. Eles eram agricultores e eles souberam também aproveitar bastante ali a herança que Deus deu para esse povo, e eles realmente foram abençoados porque aproveitaram aquilo que Deus colocou na mão deles e transformaram isso, né, souberam usar isso, essa bênção aí, multiplicar, e realmente eles eram bem prósperos. Depois a gente tem ali os filhos de Raquel, então, por último, né, que seria José e Benjamim. José como o filho ali mais amado, né, declaradamente mais amado por Jacó, foi o filho ali que Jacó usou mais palavras para abençoar. O discurso, né, em relação a José foi bem longo. Ele abençoou José e colocou José no lugar de Rúben como filho primogênito, e por consequência disso, então, os dois filhos de José, né? E esses dois filhos de José então receberam aí toda a herança e as bênçãos de primogenitura, esses dois povos. Jacó então falou para que José ia receber, através dos seus filhos, terras abençoadas, que Deus ia fazer com que a chuva descesse e que as terras deles fossem muito frutíferas, que eles iam ser muito prósperos, né? E realmente então foram ali duas tribos muito importantes em Israel e realmente foram tribos muito abençoadas. Por último, então, nós temos o filho Benjamim, né, que foi o mais novinho ali, o último a nascer, que ele considerava o filho da sua destra, né? Mas ele fala bem pouco sobre este filho, mas ele declara que Benjamim seria o amado do Senhor e prometeu que Deus estaria constantemente protegendo esse filho, né? Então, realmente foi uma tribo que foi protegida e guardada pelo Senhor. Depois de fazer todas essas bênçãos, então, Jacó fala dele mesmo, né? E acaba ali falecendo esse grande peregrino, né? Que foi Jacó, andou aí como peregrino durante toda a vida dele praticamente. Cumpriu o seu propósito na terra, abençoou todas as 12 tribos, né? Os seus filhos, e faleceu. Vamos orar agora em cima, então, do que nós aprendemos, né, neste capítulo. Deus fala muito, neste capítulo Deus fala bastante comigo sobre as nossas fraquezas, as fraquezas do ser humano, e como nós podemos, apesar das nossas fraquezas e dos nossos pecados, nos redimir.
né? Através do sangue de Jesus, pedimos perdão, seremos redimidos e que Deus se alegra desse coração quebrantado diante dele, desse coração que se arrepende, né, das suas atitudes. E dentre as 12 tribos que nós vimos agora, por mais pecados, né, que teve Judá, foi uma tribo que realmente foi grandemente abençoada e tiveram aí na sua descendência grandes personagens, né? Personagens de grande importância na palavra até chegar então em Jesus. E não é que Judá ele não cometeu pecados, né? Ou erros, sim cometeu, mas ele se arrependeu, voltou atrás, pediu perdão, né? Então eu quero deixar como um exemplo aqui para nós essa tribo tão importante e vamos orar então em cima disso, que nós possamos realmente ter um coração como Judá tinha, né? Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença nesse momento para Te agradecer por cada palavra que nós lemos hoje. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque não são palavras humanas, mas são palavras vindas do Teu Espírito Santo. Que cada um que assistiu, Senhor, esse vídeo receba essas palavras no seu coração. Que nós possamos andar nesse mundo, Senhor, com um coração quebrantado diante de Ti. Que apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos erros, Senhor, que nós possamos receber as Tuas bênçãos, porque nós reconhecemos que somos falhos e pecadores diante de Ti. Que nós possamos, Senhor, nos redimir, pedir perdão, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Pai. Que nós possamos buscar cada vez mais intimidade diante de Ti, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, seja algo realmente que fixe no nosso coração. Que nós tenhamos sede, Senhor, sede e fome da Tua presença, da Tua palavra, de estarmos diante de Ti, Senhor, em oração, Te buscando cada vez mais, Pai. Eu declaro abençoado e abençoada cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Que o Teu anjo entre, não importa quando esteja assistindo esse vídeo, mas que neste momento o anjo do Senhor entre na casa de cada um, Senhor, transformando todas as coisas, derramando bênçãos sem medidas, Pai, em nome de Jesus. Que aquilo que os olhos humanos olhem e digam que não há solução, Pai, que Tu mostre o Teu poder transformando as situações, Pai, transformando aquilo que aos olhos humanos parece que não tem jeito, mas para Ti não há impossível, Deus. Em nome de Jesus, transforma as coisas, Senhor, muda tudo aquilo que Tu quer mudar, abençoa, Senhor, aquele que Te ama, Pai, aquele que tem o coração quebrantado diante de Ti, porque a Tua palavra diz, Senhor, que por causa do amor daqueles que Te querem, daqueles que Te buscam, Senhor, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és a nossa provisão, Senhor, Tu és tudo aquilo que nós precisamos, Pai, que nós possamos aprender a buscar em Ti a saciedade de tudo que nós precisamos, Pai. Inclusive, Senhor, essas necessidades emocionais, Pai, necessidades psicológicas, emocionais, sentimentais, Pai. Esse vazio que existe na alma de muitos, Pai. Que Tu venha, Senhor, com o Teu poder encher os nossos corações. Derrama do Teu Espírito, Senhor, sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo o mal, Pai. E nos proteja, Senhor, porque Tu és o Deus poderoso e forte. Louvado seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.